maravilha, acabou o esculacho, hein? Monte Webcast, hoje com Aida Ferreira. Aida. Não vou mais mais. Ele já faz de propósito. É a Aida. Aida Ferreira, minha parceira já. E já fechamos já lives toda quarta-feira, às 20 horas e 5 minutos. Vamos estar com a Aida Ferreira, para conversar sobre prosperidade, procrastinação, sobre tudo que você tem de problema. Ela vai trazer a característica do problema e as soluções. Isso é fantástico e já temos conversado sobre isso esses dias. E ela conversou com a gente sobre prosperidade e a gente, inclusive, faltou acrescentar algumas questões que a gente está trazendo hoje para que vocês possam elucidar algumas questões. Obrigado pela participação, mais uma vez. Deixa eu ajeitar aqui o microfone. Já tá ficando fera já nessa... Já sou de casa. Eu já estou lá. Vai ter um evento dele maravilhoso em agosto, né? Isso, dia 19 de agosto. Evento Monte Web Negócios, Mentes Brilhantes. Né? A gente vai reunir pelo menos 60 mentes brilhantes. Aqui o Iago, aqui do estúdio Nó na Madeira. Vamos ter aí a Iris Basílio. Vamos ter uma série de pessoas que vão acrescentar com palestra, network e coffee break. Né? Que sem coffee break eu nem participo. Muito... Obrigado pela vinda, querida. Deus abençoe. Eu que agradeço estar aqui, Montanha. Quero ser sua parceira sempre, porque tenho feito lives com você, a sua revista também eu estou participando, eu estou achando assim muito bom o seu trabalho. Ela está vendendo mais meu peixe que eu mesmo. Revista Monte Web Magazine. Revista Monte Web Magazine vai ser lançada dia 15 de julho. Se você quiser contar a sua história lá, vai ser sensacional. E ela, além de contar essa história, ela vai falar um pouquinho, ela tem uma matériazinha dela lá, e vamos negociar para ela ser uma colista fixa. Ele não sabe, porque são gatilhos mentais, né? Eu estou dando gatilho, porque aí ele fala do dele e fala do meu. Aí que ele fala, eu estou vendendo o peixe dele, não, estou vendendo o meu. Maravilha. Querida, você não precisa de apresentação, a gente pode entrar de fato no nosso tema. Qual é a principal assunto da nossa... Hoje a gente vai falar sobre o que você quer mudar na sua vida. Porque as pessoas têm que deixar claro o que elas querem e não o que elas não querem. Então, hoje eu vou falar sobre como você pode fazer para mudar a sua vida. Então, primeiro passo, você se falar, eu não quero mais ser engenheiro. Ok, você não quer, mas o que você quer? A sua mente web, ou Monte Web. Pode ficar à vontade, Monte Web, pesadão. A nossa mente, ela responde ao nosso comando. Ela simplesmente vai fazer o que você comandar, senão ela vai ficar parada. Imagina um exemplo, se você entrar num táxi aqui embaixo e falar para o motorista, eu não quero ir para Copacabana, ele vai andar? Ele vai continuar parado, porque ele vai esperar você dizer para ele para onde você quer ir, não adianta você dizer para onde você não quer ir. Então você tem que dizer para sua mente para onde você quer ir. O que você quer da sua vida é muito específico. Então, quando você tem uma profissão, é isso que as pessoas precisam entender bem claro. Eu não quero mais esse casamento porque meu marido é um chato. Ok, mas como é o marido que você quer? Para que sua mente comece a procurar esse marido para você. Eu não quero estar mais nesse trabalho, meu patrão é um saco. Ok, qual é o trabalho que você quer estar, onde você vai se sentir bem? Diga isso para sua mente para que ela execute. Senão você não vai sair do lugar. Ficou claro? Ficou claro. Inclusive, assim, quando você fala sobre o que você quer mudar, eu até falei na entrevista anterior com o Dr. Fábio que uma das coisas que me mexe um pouquinho comigo nessa parte assim me incomoda essa questão de a gente ter que fazer exercício físico. A gente tem que fazer isso aí, é uma coisa obrigatória para todo ser humano para poder melhorar a sua vida. Mas, cara, que coisa chata. E coisa complicada. Eu não consegui... inclusive, eu até tenho um projeto de iniciação aí, recebo incentivo, e agora a doutora Gleice, que vai fazer uma entrevista aqui com a gente,
me ofereceu lá um período gratuito para fazer pilates, né? E ele acabou de falar aqui, que o doutor, que pelo menos pilates, caminhada tem que ser 4 vezes na semana. Cara, que colocar isso na minha rotina é uma certa dor, né? Então essa questão aí, para mim, faz sentido colocar esse assunto, Exatamente. inclusive. Tipo assim, eu quero emagrecer. Ok, mas o que você quer fazer para emagrecer? Não, Pilates eu gosto? Não quero. Então, sua mente não vai fazer você ficar prontinho no dia de ir para a aula de Pilates. Primeiro, você tem que identificar o que você quer. Quero emagrecer? Preciso fazer exercício físico? Qual você gosta? Eu gosto de natação? Então, você tem que ir para a natação. Não adianta você ir para a musculação. Embora a musculação é necessária, eu também não gosto. Qual é o exercício que eu gosto? Caminhar na praia. Eu vou com o maior prazer, 5 horas da manhã, acordo e vou caminhar. Mas me manda ir para uma academia, ficar ali trancada, fazendo aquelas esteiras, eu também não consigo. É dinheiro jogado fora. É só me matricular e não cair. Então, você precisa fazer exercício. Primeiro, defina qual exercício você gosta. O que a sua mente vai fazer com prazer, para que seu corpo execute. Seu corpo ele obedece ao que você quer, ao seu comando. Senão você vai se Então, mas na verdade o objetivo é só sair do sedentarismo, porque eu não gosto. Eu particularmente me vejo a minha pessoa hoje, que já teve muitos complexos, né? Eu tive o complexo por ser gordo, já tive o complexo por ser negro. A questão também eu cortei muito o cabelo porque era obrigado, porque todo mundo me chamava de urso. E depois eu descobri minha identidade. Eu acho que o pesadão é pesadão mesmo. Agora a única coisa que eu preciso fazer realmente é porque a questão exatamente. Então, se é para manter a saúde física e não para emagrecer, o que você gosta de fazer? Caminhar? Não gosta? Não gosto. Não, Tom, eu fiz o Pilates uma vez, mas eu acho que o que talvez vai fazer mais sentido é a hidroginástica. É isso que eu estou falando. O que eu gosto? Gosto de nadar, gosto de hidroginástica. Tá, tem até um detalhe para sua mente inconsciente. Você quer fazer hidroginástica, você gosta de água fria? Não procure um clube, um lugar de fazer hidroginástica que tem água fria. Você tem que ir para água morna. Eu só gosto de fazer hidroginástica na água morna. Quando eu me matriculei numa bendita academia que a água era fria, eu não ia. Todos os detalhes que você dá para sua mente trabalhar a seu favor, ela agradece. Porque você tem uma coisa chamada atenção seletiva. Você não pode colocar todas as informações que você recebe num dia, que são milhares, ao mesmo tempo no seu cérebro. Para isso você tem a mente consciente e a mente inconsciente. A atenção seletiva vai se concentrar no que você está pensando e querendo naquele momento, para economizar energia para o resto do corpo. Aí vem outras explicações. Então, se você se focar no que você quer fazer, você consegue fazer. Se você se focar em 10 coisas, você não faz nenhuma. Porque a sua atenção não está voltada para lugar nenhum. Tá? Então, vamos dizer que você quer comprar uma BMW. Você nunca viu o BMW passando por aqui. No momento em que você focou sua atenção em comprar uma BMW, você vai começar a ver BMW. Porque a sua atenção está focada naquilo. Então, a sua atenção seletiva serve para tudo. Não adianta você querer fazer uma coisa que você não gosta, que seu cérebro vai se dispersar. Então, foque na hidroginástica, mas numa piscina de água quente, se você não gosta de água fria. O autoconhecimento, eu falei da outra vez, é muito importante. Você tem que conhecer o que o seu corpo gosta para sua mente executar. Não se violentar, porque não vai sair do lugar. Eu só funciono andando na areia com meu cachorro, todo santo dia. Me bota na academia, eu não vou. Agora, esse seu podcast anterior, ele falou para a gente acelerar para queimar mais caloria, acelerar o metabolismo. Ok, já vou andar mais rápido na areia. Mas eu não vou para academia. Sim, sim. Então, uma situação que me passaram, e isso é interessante, porque assim, a gente sabe que, inclusive, umas coisas que a gente precisa mudar é a questão, isso é geral, né? Tempo de qualidade com as pessoas que a gente está ali. E uma pessoa falou, a Débora Oliver, um beijo para você, vai estar com a gente dia 17 no Manancial. E ela falou assim, poxa, por que você não caminha com a sua esposa de mão dada? Você vai para um local que, assim, é uma oportunidade que ela também precisa desse mesmo exercício que eu. Da gente estar junto, conversar sobre qualquer outra coisa, a gente demonstrar o nosso amor para o mundo e também fazer exercício físico. Aí eu vi a caminhada como uma possibilidade. E aí agora é a questão de trabalhar o tempo para eu poder botar isso na rotina.
Exatamente. Aí coloca a sua atenção, então, eu quero andar com a minha esposa. Coloca a sua atenção nisso que o seu cérebro automaticamente vai trabalhar para você. Aí você caminha um dia, 2, 3, no terceiro você já se acostumou e você já vai bem. Mas não adianta você caminhar com a sua esposa de mão dada, feliz da vida e pensar assim, não, porra, o que eu estou fazendo aqui? Perdendo meu tempo em vez de estar lá gravando, em vez de estar... Olha, sua atenção saiu daquele espaço de tempo que você estava com a sua esposa e foi para outro lugar. Eu vou falar isso mais na frente também. É importante. Então, eu já falei da atenção seletiva. Vamos falar agora do que é necessário para que você mude realmente, faça a mudança na sua vida. Uma das coisas muito necessárias é o otimismo. Você tem que estar otimista com o que você vai conseguir. Você tem que confiar em você. Se você não ficar otimista com relação ao que você escolheu, não vai sair, porque você vai falar o quê? Ah, sim, eu agora quero ser empresário. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Está muito difícil. Nossa, o Brasil com esses impostos, acabou. Você não está otimista com o resultado. Então, você não vai fazer a mudança, porque você não confia nessa mudança. Isso é muito importante. Outro fator, felicidade. Isso é verdade, isso não é conversinha de papo motivacional, não. Você tem que ter o olhar positivo para a sua vida, para como você enxerga a realidade. Isso é ser feliz. A felicidade não é aquela coisa de tá rindo o tempo todo. A felicidade está em como você enxerga as coisas para se sentir bem. Se você enxerga só o lado negro da vida, só as dificuldades, você não consegue manter a felicidade. Então, outro dos fatores para que você possa mudar a sua vida é se sentir feliz. É acordar da cama. Opa, mais um dia para mim é realizar as coisas que eu amo fazer. E não, caramba, tem que pegar aquele ônibus lotado. Isso já te traz a infelicidade. Então, outro fator para que você possa mudar de vida é a felicidade, sem papo motivacional, tá, gente? Isso é realmente uma coisa certa. A outra coisa é sobre a sorte. Muita gente fala, pô, aquele cara teve uma sorte, conseguiu crescer, conseguiu ganhar uma herança, conseguiu... A sorte, tem um ditado, acho que chinês, que fala assim, a mesma... Deixa eu lembrar aqui, eu até escrevi que eu nem lembro direito, deixa eu ver aqui. A linha que separa a sorte do azar é da mesma largura de um ponto de vista. O que quer dizer isso? Que sorte ou azar depende de você, do seu ponto de vista. Se você achar que é um azarado, você vai cair sempre do lado do azar, do lado errado. Mas se você considerar que você é um cara de sorte, que você é um cara otimista, que você é um cara feliz, você vai. Aí tem aqui uma frase de Sêneca. Ele fala, a sorte é quando a preparação encontra a realidade. Ou seja, você está preparado para o que está por vir. Você está preparado para montar a sua empresa, para mudar a sua vida. Então, você pegou, se preparou e você encontrou uma oportunidade. Um cara te chamou para ser sócio, esse cara é bom para caramba e vocês cresceram na vida. Você estava preparado. Então, sorte é, na verdade, o quanto você está otimista, o quanto você está feliz, o quanto você está preparado para o que vier. Você falou outro dia... eu nunca tinha feito podcast, você me procurou, me encontrou e eu estava pronta para vir fazer o podcast. Então, foi uma sorte para mim te conhecer, porque eu também estava preparada para vir aqui fazer. E tanto que eu já estou aqui pela segunda vez. Eu achei muito importante passar as informações que eu tenho para as pessoas. E não adianta eu passar para ninguém ler, para ninguém ouvir. Nós fizemos uma live outro dia, nós dois tinham 280 pessoas, mais ou menos. Que bom, eu passei uma informação para 280 pessoas. Então, eu estou amando essa parceria. Foi sorte? Talvez, você me encontrar e me procurar. Mas eu estava preparada. Eu não sei se está dando da tua pauta, mas tem um pouco de lei da atração nisso também. Ah, tem. Porque, de alguma forma, você estava buscando essa notoriedade. Né? Essa notoriedade não por ser notável, mas para passar esse conhecimento, né? Você gostaria de aquilo que você aprendeu alcançasse mais pessoas, que essas pessoas com esse conhecimento melhorassem suas vidas. E aí eu estava ali querendo pessoas que quisessem exatamente o que você estava querendo. E aí, por algum acaso, convergiu você está pronta para esse desafio.
Que assim, a gente também aborda muita gente que Não, nunca que quer fez, fazer, mas não tem nunca coragem. fez, Exatamente. e não tem essa Eu já falei com iniciativa. muita gente, vamos fazer um podcast. Nossa, eu quero, mas na hora fica com medo. Eu quero trazer mais gente aqui. Aí eu tenho falado com algumas pessoas, deixa eu tomar coragem. Na verdade, eles não se sentem preparados. Quanto ao que você falou da atração, existe a lei da atração. Com certeza eu vou falar um pouco aqui, mas a partir da mente inconsciente, o que você atrai. Mas eu atraio o que eu vibro. Então, como eu estava vibrando o pensamento de ajudar, de trabalhar, de ser cooperativa, e você está vibrando também o pensamento de trazer alguma coisa para as pessoas, a gente se encontrou. Se eu só estivesse vibrando, eu quero ganhar dinheiro dessas pessoas, eu quero gente para me pagar as coisas, eu quero... Não que dinheiro seja errado, ganhar dinheiro, nada disso. Claro que eu também quero e você também quer. A motivação é muito maior que isso. A motivação é maior. Então, eu atraí você, que também é um cara que não está focado só em tirar dinheiro de ninguém. Você está focado em trabalhar, receber pelo seu trabalho, sim, mas contribuir para a melhoria da humanidade. Então, eu vibro e atraio coisas boas. Se eu vibrasse só coisa ruim... Bom, continuando aqui, pode perguntar quando quiser. Você tem que ter um diálogo interno muito amável com você mesmo, tá? Você tem que se tratar bem, você tem que ser seu amigo para você mudar de vida. Se você... Olha, eu tenho clientes que chegam para mim, nossa, eu sou mesmo uma droga, eu não consigo fazer porcaria nenhuma. Eu falo, por favor, muda esse mindset, muda essa maneira de pensar. E tem uns que ficam bravas. Pô, você com esse... Não, as pessoas têm que entender que o seu melhor amigo é você. Quem é a pessoa que você mais precisa tratar bem é você. Então, para que você mude de vida, para que você mude o seu rumo, você tem que se amar, cara. Se você não se ama, como é que você vai amar o seu trabalho? Como é que você vai ter força de vontade para alguma coisa? Tinha um desenho animado, ó, vida, ó, azar, o mundo cruel, sim. Ele passava, era uma hiena, não era? É hiena. Ele passava o tempo todo, ó, vida, ó, azar, o mundo cruel. É derrotado de nascença. Isso não pode ser. Você tem que se amar. Eu achei interessante você falar sobre a questão de se amar, que no meu caso, eu me amo inconscientemente, eu não vou para frente do espelho falar me amo, mas o fato de eu me manter na minha essência, minha esposa gosta de falar muito sobre a questão do cabelo. Cara, eu adoro meu cabelo, gosto de acordar meu cabelo assim. Pessoal, poderia ter feito uma hidratação, eu gosto do cabelo assim. E hoje eu tive uma palestra, um treinamento com pessoas da África. Eu acho que na África eu sou rei, porque meu cabelo lá fez sucesso aberto. Que aqui é uma outra visão, né? As pessoas têm visão diferente. Mas assim, eu gosto muito da questão, eu atribuir a mim a questão do pesadão. Né? Qualquer um gordinho hoje, que seja chamado de gordinho, se ofende. E tem essa questão da gordofobia. E hoje eu levo para a parte de mídia, né? As pessoas, tem gente que me chama de pesadão. Então, é um amar consciente, né? Eu gostar Sim, tudo que você falou aí a respeito de você falou que você hoje aceita como você é, se aceita. Isso é porque você passou a se amar. Você deve ter sofrido bullying, como você falou, sim. E esse bullying te baixou a estima. Conforme você está fazendo o trabalho que você ama, lidando com pessoas, confiando em você, tendo progresso, olha quantas coisas você já lançou em 2 anos, né? Que você mudou de trabalho. Não, na verdade, esse trabalho que eu faço agora é curto, é 6 meses. Mas eu já sou jornalista desde 2017. Sim, mas a gente vem em construção. Você já está lançando uma revista, está lançando um podcast. Então, o trabalho, você está aprendendo a se amar. A sua autoestima está aumentando e com isso você está, poxa, eu gosto do meu cabelo. É esse que eu quero. Eu não preciso que ninguém goste do meu cabelo. Em primeiro lugar, sou eu. É claro que a esposa merece um crédito aí, se ela quer. Não, ela fala direto, mas o problema dela é outro. E depois é pauta para outro podcast. Bom, vamos continuar com evitar o estresse. Parece piada, né? Mas é verdade. O estresse libera cortisona. Isso é um dos motivos que a gente engorda. O cortisol, ele é um hormônio que faz a gente ter ansiedade e a gente come. Já viu aquela pessoa que come o tempo todo? Ela tá cheia de cortisol. É um dos hormônios, tá? Não tô aqui falando como médica, não. Quando você está estressado, você libera mais esse cortisol e
você começa a não conseguir realizar o que você não realiza o que você quer, porque 90, você sabe que 90% das suas preocupações, Montanha, nunca vão se tornar realidade. Ah, não. 90%. Então você se preocupa o mês inteiro com coisas que provavelmente não vão acontecer. E essa sua preocupação traz o estresse e traz o cortisol. Cadê a sua tranquilidade e calma para mudar de vida? Cadê o tempo para você pensar no que você quer fazer e não no que você não quer fazer? E não é esse quer fazer, não é pagar o aluguel, pagar o carro, pagar a escola dos filhos. O que você quer fazer para mudar a sua vida? Quando você mudou de profissão, você foi no impulso ou você pensou o que você queria? Então foi um pouquinho de cada coisa. Foi a primeira vontade de sair de uma profissão específica. Você não queria aquela. Na verdade, eu gostava de motorista, de ser motorista, eu gostava de ser motorista, eu não gostava do sistema, que é imposto, piorou na minha época que eu comecei, até hoje piorou o sistema. E agora a gente até está vendo um viés de melhor agora, mas naquele momento eu via, em 2013, eu não quero mais. Eu acho que eu vi que ia ficar ruim. Então, em 2013, eu saí em 2012, eu saí de uma empresa, fiquei um período de segundo desemprego, e aí eu fiz alguns cursos. Esses cursos que eu sempre achava que a questão da gente se colocar barreira, né? Eu achava que a gente não tinha capacidade mais, depois de um tempo sem estudar, que faculdade ia dar algum resultado. Então eu fiz alguns cursos complementares para motorista, né? Para de repente trabalhar como motorista de caminhão da Colurb, era uma das metas na época. Fiz os outros cursos lá para ambulância, e aí fiz esses cursos me deram uma percepção, estou fazendo os cursos aqui, acho que eu consigo fazer faculdade. Eu fui lá correr atrás do meu segundo grau, porque eu já tinha terminado, mas faltavam umas dependências. Fui lá, resolvi, e aí quando eu saí com o documento, eu falei, eu vou fazer umas pesquisas de faculdade. Eu fiz uma pesquisa na Unicarioca, que estava lançando na época o curso de jornalismo. Eles me deram lá uma bolsa de 50% para eu fazer. Eu comecei a fazer, e aí me identifiquei, mas não tinha perspectiva de entrar. Porque eu já naquela época eu achava que 40 anos não ia ter condições, não sei o quê. Mas eu fui fazendo. E aí, assim, eu tomei uma questão que foi difícil, na época eu estava no segundo casamento, foi abandonar o que eu tinha que começar por um estágio, alguma coisa. E os estágios eram R$500, R$600. Não dá para sustentar. E eu ganhava R$2.500. A diferença era muito grande. E mesmo assim eu fui. Houve uma oportunidade de eu ir para o Sindicato de Rodoviária, que me deu a primeira oportunidade. Estou lá até hoje, inclusive. E aí eu fiz uma ruptura. Saí da empresa, a empresa já não era lá essas coisas, mas eu saí. Inclusive, eu saí por conta de um vídeo que eu fiz. Fiz um vídeo na época, ainda está circulando ainda, viralizou entre os rodoviários, e aí eu fui parar dentro do sindicato. E ali começou a minha carreira. Você estava pronto para a oportunidade. Exatamente. Eu fiz um plano de mídia para o sindicato, que não tinha o que eu fazia na época, eles não tinham rede social. E aí o que a gente começou a desenvolver. E lá eu também comecei a aprender. E aí, como eu te falei, como o salário era pouco lá, e eu tinha tempo, já que eu não tinha no ônibus. E a faculdade? Aí não, no caso, lá era 2 vezes na semana no início, né? Antes da pandemia, eram 2 vezes na semana. Então eu poderia, no resto das outros 5 dias, complementar o valor que eu recebia no ônibus. Então foi que eu fui correr atrás. Mas eu fiquei 2 meses recebendo 800 e deixei de receber 2.000. Então, assim, foi uma defasagem muito grande, foi uma turbulência em casa muito grande. Mas se não houvesse essa turbulência, hoje eu não estaria colhendo os frutos. Então você contou aí na sua história todos os passos que eu já falei até aqui. Não saber o que fazer, você fez um monte de curso, ambulância, gari, motorista E quando você se focou, você chegou. Então você também não se preocupou. Aqui vai ter escassez, não vou ter os 2.500, só vou ter os 800, mas eu vou chegar lá. E a sua estima foi aumentando. E esses passos são fundamentais para você mudar de vida.
Você saber o que quer, você saber o que vai enfrentar, mas você está sempre presente, sabendo o que vai. Nesse meio tempo, eu fui fazer um curso de instrutor de trânsito. Esse curso era gratuito, eu consegui fazer um esquema para esse curso gratuito. Hoje o curso é R$2.000. E eu fiz o curso gratuito e eu saía de Rocha Miranda, na época de Manto Ribeiro, para São Gonçalo para fazer esse curso. Nossa. E ganhando R$800 e sem dinheiro da passagem. Sem dinheiro da passagem. Eu ia com uniforme, aí tinha para voltar a um certo ponto eu ia com uma pessoa de carona. Quando essa pessoa não ia, tinha que dar meu jeito. E ele me deixava em Guadalupe, daí Guadalupe ele tinha que pegar carona, dar meu jeito para me chegar também em casa. E era à noite o curso. E você imagina, sair do trabalho, né? E depois ir para São Gonçalo. Eu estava trabalhando no Estácio. E ia para São Gonçalo. E a São Gonçalo, lá acabava 9h30, 10 horas que terminava, para voltar para casa. Mas você chegou a usar esse curso para alguma coisa? Não usei, mas eu já tô no segundo certificado. São 5 anos de validade. E eu já depois que foi em 2017 que eu fiz, eu já reformulei. Eu estou apto. Se der tudo ruim na minha vida, eu estou apto a ser motorista de ônibus, estou apto a ser um instrutor de trânsito. Parabéns. Bom, vamos falar agora, já falei do cortisol. Então, vamos falar do interior, da mente inconsciente. Se você não sabe como agir fora de você, você tem que ir para dentro de você. Porque as respostas estão todas dentro de você. Ok? Então, por exemplo, quando você muda, quando você respira fundo, você já começa a fazer mudanças dentro do seu corpo para você se interiorizar. Quando você faz a respiração com algum tipo de trabalho interno, que pode ser hipnose, meditação, alguma coisa... Tem gente que faz Tai Chi Chuan, né? Quando você interioriza, quando você se entra para dentro de você, aí a coisa melhora, aí você executa. Então, às vezes, o que falta para a pessoa fazer mudanças é controlar a ansiedade, é confiar que dentro de você estão as respostas, parar, respirar mais vezes. Gente, eu falo muito da meditação. Meditação é grátis. Acordar de manhã e fazer 10 minutos de meditação, isso é incrível. Mas, olha, outro dia eu levei uma amiga para o Jardim Botânico. Achamos que tem um lugar de meditação lá no Jardim Botânico. Nós estamos falando do Rio, né? Não sei se todo mundo sabe. Sim. Lá tem um lugar. Eu sentei, levamos canga. E eu comecei a fazer meditação para ela, conduzir. Eu não sei o que me deu, que eu abri os olhos para ver se ela estava indo bem. Ela estava de olho aberto, olhando lá para baixo, que é o lugar da meditação. Ela estava assim. Eu falei, puxa, eu estou aqui. Ai, não consigo. Então, não adianta. Meditação você tem que querer. E é muito fácil, tá? Então, conecte-se com a sua respiração e faça uma mudança. Olha, hipnose, que eu sou hipnoterapeuta, eu sou muito fã. No meu canal do YouTube tem muitas, e não só no meu, muitas hipnoses em muitos canais do YouTube. Eu sugiro que todo mundo experimente, para conhecer a sua mente, para entrar, para interiorizar. Isso, quando você começa a se conhecer que está dentro de você a resposta, você também vai conseguir efetuar as mudanças. Outra coisa é o que você falou mais ou menos da lei da atração. O futuro impacta o presente. Significa o quê? Que se você pensar que vai dar problema sério, se você... Olha o que você me falou agora. Se nada der certo... Se nada der certo, eu ainda tenho a profissão de motorista e do Detran. Você está projetando um futuro que pode dar errado. Então, você pode estar atraindo o quê? O fracasso. Quando você confia que vai dar certo, você não projeta no futuro. Aí você só atrai o que você quer. E isso é muito sério. A lei da atração, a lei da projeção. Criar na sua mente o que você quer, não ficar pensando que vai dar ruim. Isso é muito importante. Você agora mostrou que você pensa que vai dar ruim. Vamos limpar isso daí. Então, eu estou brincando com ele, que eu acho que o Monte é um cara super mesmo, assim, focado no que ele quer. Por pouco que eu conheço ele, mas você pode ter certeza que se você chegou até aqui, você não vai retroceder. Você nunca mais vai ser o que você não quer. Como eu falei, eu sou advogada. Raramente eu advogo, porque eu gosto de falar, eu gosto de palestra, eu gosto de dar curso. Então eu não vou... Já pensei nisso também. Bom, se não der certo esse negócio aí de palestra, eu volto a ser advogada. Nunca mais voltei. Tem uns 6 anos que eu só advogo para mim se eu precisar. Cada vez eu preciso menos. Então você tem que aprender a projetar coisas que vão lhe fazer bem.
O que vai me fazer bem? A minha revista, nossa, a minha revista é um sucesso, caramba, desde que foi lançada. E sente aquilo acontecendo dentro de você. Fecha seus olhos, sente as pessoas te parabenizando. Não, e o pior, né? O pior não é isso, né? O melhor não é isso, né? É que já tá, ela não foi lançada e já tá me trazendo muita alegria. Nem foi lançada. Exatamente, projeta, porque a mente inconsciente, ela não tem tempo, ela é atemporal, não sabe o que é passado, presente ou futuro. Quando você projeta o seu futuro, o futuro da sua revista, será que vai dar certo? Será que eu vou ter anunciante? Será que eu vou... Você está na ansiedade, você está vibrando um futuro incerto. A sua mente não sabe que você está falando do dia 15, da revista do lançamento, ela está pensando o que está acontecendo. Ela já está lançando uma revista que não vai dar certo. Você já criou isso na sua mente. Então, não projeta no futuro que você não quer. Viva tudo que vai ter no teu futuro agora, como se fosse já aconteceu e já deu certo, já funcionou. E, novamente, isso não é conversa motivacional. Quem não acredita nessa conversa, se deu o trabalho de procurar no Dr. Google, que eu ouvi vocês falando sobre o Dr. Google, vai lá e vê as pesquisas. Tem pesquisas incríveis que já mostram que a mente, ela funciona assim. Nunca diga não. Eu não quero ir, não quero que minha revista fracasse, que minha revista... Não, você só vai pensar o sim. Eu quero que minha revista seja um sucesso. Ontem aconteceu uma situação, ontem eu digo dia 30 de junho, eu ia fazer uma live 9 e 11 da noite com a Yasmin, né? Depois a gente tentou fazer essa live. Não saiu? Não saiu essa live. Eu vi ela anunciando que ia fazer. Então ela anunciou e ela falou que estava nervosa e eu botei no meu status, estava prontinho para fazer. Aí, assim, 2 minutos depois do horário que estava previsto, a gente começou a fazer e nada aconteceu. Não conseguimos fazer. Eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Falei, vamos pro YouTube, aí não dava. Ela não conseguia conectar e no meio do dia ela me falou depois que ela foi ao banheiro, se preparando, botou o telefone caiu, quebrou, partiu no meio. Depois ela me mostrou lá a tela toda arrebentada e mesmo assim tentou fazer tudo, e ela fez testes mais cedo, não deu certo de mais cedo, mas na hora não pegou. De manhã ela tentou fazer fez com o esposo dela, deu certo. Eu acredito até, inclusive, que assim, o nervosismo, ou de repente o pensar, isso talvez tenha traído essa questão. E a questão da lei da atração foi exatamente o que aconteceu com você. Ela estava doidinha para fazer tudo que ela está fazendo comigo, vai escrever na revista, vai fazer mais de uma live comigo. Porém, nesse ponto, ela acabou deixando a ansiedade passar um pouquinho do ponto. Ela deve ter projetado. Normalmente a gente projeta. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir falar? Será que a minha internet vai cair? Você projeta tanto que ela conseguiu quebrar o telefone, não realizou. Lembra quando eu te falei no primeiro podcast que eu estava doente? Eu falei, não vou fazer, eu estou passando mal, não vou conseguir falar, mas eu vim. Aí eu quebrei a barreira. Se eu tivesse ficado na ansiedade e não vi, eu não estaria aqui hoje de novo. Eu nunca mais faria um podcast. Seria muito difícil fazer isso. Então, talvez a Yasmin, ela conseguiu quebrar o telefone para ela não ter que fazer o que ela tinha medo de não dar certo. Isso acontece muito. Isso acontece em todas as profissões, nos casamentos, os próprios filhos. Você projeta tanta coisa em cima dos seus filhos que às vezes você sufoca. Quando você sufoca, a criança já não sabe, o adulto já não sabe mais para onde ir exatamente. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Isso é de Alice no País das Maravilhas. Mas assim, você falou sobre essa questão e eu achei pertinente, porque na verdade muitas das vezes você tem até uma história particular sobre a questão da advocacia, mas muita gente, sobretudo a gente que é de uma condição mais desfavorável, vamos dizer assim, é difícil você ter nas classes E, C, D, você ter o rapaz o pai é pedreiro, o menino vai ser pedreiro também. Ou ele vai ser engenheiro, mas pedreiro não vai ser. Se o cara vamos dizer, vendedor, o filho é vendedor. Essas classes dificilmente fabricam
as profissões dos seus pais. Então, geralmente, por exemplo, eu lembro que eu fiz um curso, meu pai me orientou a fazer, que eu cheguei a trabalhar com isso, que era telecomunicações. Mas eu não segui na carreira. Meu pai trabalhou muitos anos como na Telerge na época, depois Telemar, trabalhou bastante tempo nessa época, e morreu sendo um técnico de telecomunicações. Mas eu não não segui a carreira. E, inclusive, essa carreira não existe mais. Não tem mais essas pessoas que fazem esse trabalho. Mas o que acontece? Então as pessoas ficam perdidas, sem saber qual a profissão. Aí elas vão pela que dá mais dinheiro. O que dá mais dinheiro, aí às vezes elas acabam se encontrando. No teu caso foi até o contrário. Você vem de uma família de advogados. Né? Por exemplo, meu filho já não tem interesse nenhum em jornalismo. Agora, mas eu tenho pessoas que se identificam comigo e que querem cursar jornalismo. Entendeu? Então tem essa questão dessa diferença também na hora de você, da questão do perdido, né? De você não saber por onde caminhar. Isso é muito importante para definir. O momento que... É a última coisa que eu vou entrar, então já vou falar, que acho que o nosso tempo está fechando, né? Quando você acordar, você imagina como vai ser seu dia, de maneira positiva. Isso aí é para você não se perder. Assim como você se perde na profissão, você se perde no dia. Bom, hoje eu tenho isso, mas de maneira positiva. Eu vou fazer uma excelente entrevista lá com a Ida. Ela é maravilhosa, a Ida Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. De tarde eu vou caminhar com a minha esposa, porque vai ser bom caminhar para a minha saúde, para ela. Você programa o seu dia. De noite, você revisa, porque aí você vê o que deu certo e o que não deu, mas sem cobrança, sem se machucar, sem se chicotear. Puxa vida, eu não consegui fazer 5 podcasts porque as pessoas não foram. Será que eu que errei, não avisei? Não. Bom, algumas pessoas não foram, tô chutando aqui, nem sei. Mas da próxima vez eu vou fazer o seguinte, eu vou avisar antes para você começa a projetar positivamente. Então você não se machuca de noite, você só revisa para ver se tudo deu certo, que legal, amanhã vai ser melhor ainda. Se algo deu errado, não funcionou, não pensa também que não funcionou daquela maneira, você vai ver onde houve o problema e vai consertar, mas nunca se machuque. Seja sempre carinhoso e amoroso com você, para você não ficar perdido, exatamente no próximo dia. Se você se xingar antes de dormir, no dia seguinte você acorda com raiva de você mesmo. Mas se você sorrir e falar, cara, tu deu o seu melhor, no dia seguinte você vai acordar mais disposto ainda a ser melhor do que você foi no dia anterior. Então é isso. Eu acho que eu já dei alguma dúvida. Não, eu achei, assim, todos os pontos que você me falou, acho que eu usei muito o meu exemplo, né? Meu exemplo de vida, né? E assim, a gente sempre tenta, de alguma forma, fazer mudanças, né? Essa questão mesmo, que vai ter que entrar na minha mente de qualquer forma, que é a questão da atividade física, tem que entrar. E uma ressalva com relação àquela questão que você falou sobre o pensamento, né? Que eu tô, talvez, fazendo de forma errada. Agindo de forma errada, se não der certo, tal. Que vai dar certo, como você falou, para mudar o gatilho. Mas, na verdade, quando a gente começou a fazer o curso, é porque o curso ele tem longa duração mesmo. Mas, quando você pensa, às vezes você tem essa autossabotagem, né? De alguma forma, eu cheguei a pensar agora, recentemente, porque eu estou brigando, a gente está fazendo a cobertura da briga salarial, e eu fiquei pensando, será que é interessante eu voltar para ser motorista? Será que... Mas, de uma forma, mesmo eu não sendo uma profissão bacana que eu gosto, eu vou deixar uma série de pessoas para trás se eu abrir mão do que eu continuar fazendo o que eu faço. Porque pessoas ainda dependem do que eu faço para alavancarem as suas carreiras, contar as suas histórias. Pessoas estão esperando, através de mim, ouvir essas histórias. E assim, pensando agora com esse gatilho que você me passou, eu realmente não é só um passo atrás meu, é um passo atrás de uma série de pessoas. Tem uma responsabilidade social, exatamente. Quando você pensa no todo, é isso que você falou. Se eu largar isso aqui, quantas pessoas vão ficar sem a minha orientação, sem a minha ajuda para chegar lá?
para mostrar o trabalho. Quando vocês virem o que nós estamos fazendo aqui, eu e ele, por exemplo, foi porque ele tem esse trabalho e eu vim aqui trazer o meu assunto. Então você não pode desistir, a não ser que realmente te faça mal. Se você não gosta eu pensei que fosse gostar, eu não estou gostando, não. Você só muda a rota. Eu não quero fazer podcast, isso não me interessa, mas eu posso ajudar as pessoas e posso me ajudar fazendo o quê? Aí você só muda. Lembra que eu falei, acho que na última vez, você pode acertar a tua rota, mas não abandonar, não voltar para trás. De repente você foi motorista 10 anos e não foi tão feliz quanto você está sendo no último ano, fazendo o que você gosta. Então, eu não penso em voltar a abrir meu escritório de advocacia. Eu não penso em fazer concurso. Olha, é uma obrigação fazer concurso hoje no Brasil, né? Todo mundo acha que você tem que estudar para fazer concurso. Eu nunca quis. Eu não sou concursada. Mas eu fiz para o IBAMA, porque eu gosto muito de animais. Então, para o IBAMA, eu fui feliz da vida, fazer o concurso do IBAMA. Mas, advogado da Petrobras, eu não queria. É o mesmo caso de você. Você pode ter seus diplomas lá para te dar uma tranquilidade, mas aí não pensa que você vai precisar deles. Quando você pensa, se nada der certo, eu tenho as duas profissões, você está criando os embargos na sua mente. Então, é a dica que eu deixo. Confia mais em você, confia mais, tenha mais otimismo, mais felicidade, mais autoconfiança, autoconhecimento, que se não gostou desse podcast, eu não quero mais. Faça alguma coisa que você goste nessa área, comunicação que você se formou. Não foi à toa que você escolheu fazer comunicação. Né? Não, interessante que hoje, você falou, eu participei hoje num treinamento com o Kia Moanga Bumba, da África, um treinamento internacional com muitos africanos, portugueses, brasileiros de outros estados, que do Rio estava eu e Iris Basílio. Você vai ter a oportunidade de conhecer. Quando ela estava falando, eles usaram de uma forma o meu exemplo, né? Dessa construção de produção, tanto de podcast quanto das lives, né? Que as pessoas, elas às vezes não aparece pra gente que elas estão lá assistindo. E as pessoas às vezes estão lá, às vezes já teve a oportunidade de fazer 6 lives em sequência, né, durante o dia. E aí ele falou, cara, ele falando lá, pô, Montanha faz live, fazendo live com um, faz live com o outro, faz live com o outro, com tantas lives, como esse rapaz consegue fazer tantas lives, e assim, dificilmente são pessoas repetitivas no mesmo dia. Pode ser até no mesmo mês, como vai acontecer, a gente vai fazer uma série de lives, mas vão ser semanais. Mas elas são sempre de assuntos diferentes e personalidades diferentes. E aquilo ali me deu um despertar para o ensinar. Então, é bem provável que eu já tenho uma literatura, eu já tenho uma literatura inicial com relação a montagem de podcast, né? Inclusive, se você quiser, coloca eu quero no comentário que eu vou te ensinar a criar um podcast do zero. Então, mas me deu a ideia, inclusive, de como fazer isso. Ensinar mesmo, ser um mentor de como é que faz, o que faz. Porque fazer isso aqui, como eu ensinei no construir, não é fácil. Mas você mesmo teve uma certa dificuldade quando fez um convite para uma simples live. Então, assim, na verdade, tem toda uma técnica para que você consiga convidar, de repente dividir o custo. As pessoas têm uma certa dificuldade será que é investimento? Será que eu devo investir por aí mesmo? Então, existe uma técnica em cima disso aí. Então, me acendeu uma alerta hoje. De repente, no futuro, pode ser que eu... Então, em vez de você pensar, eu posso ser motorista de novo? Não. Eu posso não fazer mais podcast, mas posso ser mentor de pessoas que queiram aprender a fazer podcast, que queiram aprender a fazer lives. Olha como é que você muda o rumo, mas não muda o que você está gostando de fazer. De repente, ficar fazendo 6 lives por dia, você cansa. Não quero mais isso. Mas você pode ser mentor de pessoas que queiram aprender a fazer live. Você pode fazer a sua live sobre o seu trabalho. Eu vou te entrevistar para essa live que eu vou fazer seu curso de podcast. Mas tu acredita que às vezes tem uma procrastinação assim, vou começar mais uma live. Vou entrar, não sei o que. E uma coisa que você falou de mudar é a questão do horário. Eu sempre gostei de primeiro pelo horário. O horário certinho, chegar no horário. Se eu marquei lá
7h07 eu vou ligar lá para começar 7h07. E às vezes me dá uma procrastinação. Mas quando começa o bate-papo, a luz, o olho brilha, eu já começo a querer entender mais da pessoa, a não ser que o assunto seja muito chato. Isso às vezes acontece. Às vezes o assunto é muito chato, o pessoal não está interagindo, e aí você até reduz um pouquinho o tempo para não desgastar nem a pessoa, nem a mim. Mas, cara, eu tava participando às terça e quinta eu não tô fazendo mais. E aí uma pessoa fez numa terça-feira, eu cheguei em casa da igreja, a pessoa tava fazendo. Aí entrou lá, eu não conhecia a pessoa, mas ela já me conhecia. Me chamou muita atenção isso. Aí beleza. Aí na segunda semana, eu entrei lá, Montanha tá trazendo um podcast para baixar, não sei o que lá. Então tinha tempo, e eu fiquei coçando a mão para poder entrar. Aí eu fiquei, vou segurar a onda. Aí depois eu mandei mensagem, me bota para entrar aí. Aí eu parei todo o estúdio, não sei o que lá, me botaram para entrar. E eu acabei tomando conta do espaço das meninas que estavam fazendo sobre empreendedorismo. Foi ali que eu conheci essa oportunidade para poder estar lá no Valverde. E foi espetacular. Assim, quem faz live, quem faz podcast, quer estar sempre nesse mundo. Eu acredito que até que o próprio Iago, que está ali, tenha também o seu... como é que é o nome? Não é só a questão comercial. Acho que conhecer pessoas, tratar a gente como ele trata, também não é só, é um hobby também, é uma satisfação. Então, assim, eu acho que aqui nesse mundo aqui, e você também está gostando, né? Eu gosto toda semana, agora eu vou fazer live, vou fazer podcast todo mês. Em breve vai estar aqui do meu lado entrevistando. E é isso. Eu tô falando. Você viu o entusiasmo que você está tendo? Por que você acha que cantores, atores, eles nunca querem se aposentar? Porque aquela vida vibrante, aquilo faz parte deles. Então, eles não querem. E graças a Deus, hoje a gente já parou com essa história de que o cara, certa idade, tem que se aposentar. Só como o jogador de futebol que esse médico falou. Mas o que não consegue sair, ele vai ser o quê? Técnico. Quantos jogadores são técnicos hoje? Você já vi que não vai mais sair dessa vida, não. Vamos ver. Mas tudo vai depender dos exercícios físicos. Rapaziada, fica com Deus. Obrigado pela participação. Aida. Como é que faz para te achar? Então, eu tenho Instagram, Aida Ferreira Oficial. Eu tenho YouTube, Aida Ferreira. E tenho o WhatsApp, 987724231. Inclusive, se vocês quiserem falar sobre o próximo tema da live com Montanha, vai ser dia 5, né? Vocês mandem lá suas sugestões que a gente vai falar sobre isso. Na verdade vai ser dia 5, dia 12. Tem uma série de... Fica ligado aí, porque eu ainda não sei se vai ser antes ou depois. Essa live vai rolar antes ou depois de virou ar. Mas fica ligado que vai ter bastante coisa. Monte Webcast, @Monte Webcast no Instagram. Aida Ferreira Oficial. Esqueci do arroba. Exatamente. Ó, fica com Deus. Obrigado pela participação. Se inscreve no canal. Dá aí aquele like, coloca no espaço para comentários para poder dar aquela cornetada na gente, porque a gente não é de ferro, pode ter cometido alguma coisa. Coloca aqui, comenta para a gente poder saber essa questão. E mais, compartilha aí, com seus amigos, esse bate-papo impressionante. Acabou o esculacho, tá? Deus é o dono do lugar. Beijo do Pesadão.